Empreendedorismo, setor privado, nós temos observado que é preciso ver um pouco a evolução das coisas. Cabo Verde, durante muito tempo, não se falava em setor privado, não se falava em empreendedorismo. Uma economia estatal, dirigida pelo Estado, posse, quer e manda, e fazia o que bem queria. Com a evolução, o Estado chegou à conclusão que não podia fazer tudo sozinho, o que era evidente para toda a gente, mas é muito recentemente que o Estado chega à conclusão que já não pode fazer tudo sozinho. E aí apela pelo empreendedorismo e pelo setor privado. E diz que agora é a vez do setor privado. Até aí está tudo bem. Mas o que nós observamos ainda, nós estamos ainda numa fase de transição do Estado para a vez do setor privado. Porque continuamos a ver neste momento, o setor privado continua a ser tratado como aquela filha bonita que nós temos em casa, que está à espera de casamento, e como não sabe nem cozinhar, não foi à escola, fica lá a ser tratada como meiguice para um dia possa casar. Mas que não tem nenhuma intervenção direta na família e vida familiar. É isso que tem sido tratado. Pedem-nos para justificar. Agora, tudo dizem ouvir o setor privado. Ouvir o setor privado, pedem opiniões, damos pareceres que chegam nos ministérios, são metidos na gaveta e os diplomas são aprovados tal como foram pelo Estado. Tem sido, 90% dos casos, tem sido assim. Mas a verdade é que o que nós temos que ter atenção é a realidade do país. A realidade do país, vamos, quer queiramos, quer não, algo vai mal. Algo vai mal. O sistema económico está a andar para trás, está a perder peso e está a perder força. Os indicadores de conjuntura continuam a sugerir desempenhos menos favoráveis. Isto não estou a inventar, é o relatório do Banco de Cabo Verde de fevereiro de 2014, publicado na semana passada, que diz que a conjuntura económica é atualmente menos favorável. Para que a conjuntura económica possa ser favorável, neste momento, há que levar o empreendedorismo, levar o setor privado a tratá-lo de uma forma mais séria, para que ela possa mudar, exercer o seu papel e que essa mudança de chip também não fique em conversa. Tem que ter ações práticas. Nós vemos que países onde têm grandes empresas e têm presença de empreendedorismo forte, existem 3 características indispensáveis para que isso possa acontecer. Primeiro, é o ensino. Tem que ter ensino de qualidade. Não há grandes empresas e grandes empreendedorismo sem um ensino de qualidade. O nosso ensino não é dos piores, mas para chegar ao tal de qualidade ainda falta muito andar. Segundo, tem mercado livre. Um mercado livre com poucas taxas. Ninguém gosta de trabalhar para pagar o grosso do seu trabalho, vai para o Estado. Fala-se muito por exemplo, moda imobiliária turismo. Imobiliária turística paga, neste momento, trabalha-se e 40%, só 40% diretamente vai para o Estado. É porque o IVA não é dedutível, paga-se o Estado 15% do IVA e depois vai-se buscar a mais 25% a 30% no dinheiro. Portanto, o ambiente fiscal é fundamental. Está-se a falar na reforma do sistema fiscal. Mas continuamos a dizer, a dar pareceres e a falar, mas ninguém nos ouve. O terceiro elemento fundamental do ambiente de negócios competitivo é um sistema judicial eficaz e presente. É o que nós não temos em Cabo Verde. Desses 3 setores, o sistema judicial é o pior de todos. Não funciona, as decisões não são tomadas a tempo, quando vem a cura, o doente já morreu. Tem sido sempre assim, é assim que isso funciona em Cabo Verde. Portanto, num ambiente de negócios não competitivo, como é que nós poderemos ter empresas competitivas? Num ambiente de negócios em franca retração, como é que nós queremos que o privado vá substituir o Estado como motor do desenvolvimento? Isso, eu digo, simplesmente, é sonho. Neste momento, dizer que é hora do privado, que o privado tem que substituir o investimento estatal que está em declínio, é utopia. É sonhar.
o privado cabo-verdiano não está em condições de exercer esse papel. Não foi criado, não foi dado de bases para que neste momento possa ter essa função. Essa função pode vir a ter e deve vir a ter, e é necessário que tenha, mas ainda vai levar muitos anos para que o privado cabo-verdiano possa exercer esse papel. Nós vamos continuar a falar, a fazer fóruns, mas a verdade é que são relatórios. Relatórios e mais relatórios e mais relatórios. Na prática, as coisas não funcionam, não são executadas. Nós diagnóstico, temos, aliás, alguém escreveu aqui, diagnóstico mais um. Aliás, o Paulo Figueiredo, é diagnóstico, temos todo o tipo de diagnóstico possível e imaginário. Já é a hora de nós pararmos de diagnosticar e passar a fazer. Mas esse salto até ainda não foi dado em Cabo Verde. Eu não vislumbro, neste momento, a administração pública com condições para dar esse salto. Porque é preciso que alguém bata a mão na mesa. É preciso que alguém assuma essa política e que transforme em realidade. É preciso que tenhamos a coragem de fazer e não a coragem de falar. Enquanto nós continuamos a falar, vamos continuar a ver o ambiente de negócios desfavorável e cada vez mais desfavorável. E se não tomarmos cuidado, e se não tomarmos medidas, nós vamos ver onde nós vamos parar. Porque há um esforço enorme, é preciso reconhecê-lo, do governo, de investimentos, mas estes investimentos não servirão para nada se não forem rentabilizados com a atividade económica. Para que construir estradas se ninguém vai andar nelas? Se essa estrada não tem nenhum efeito económico, não traz mercadoria, não leva mercadoria, não permite troca de mercadorias, a troca de comerciais. Para quê? Portanto, é preciso, o sistema tem que funcionar no seu todo. E esse todo, uma parte significativa do sistema, que é o empreendedorismo, que é o setor privado, que são as empresas, tem sido esquecida, tem sido pisoteada e tem sido abandonada. Enquanto essa parte não for posta no seu devido lugar para ocupar o seu devido papel no quadro do sistema económico, nada vai funcionar e vai ser cada vez mais retraimento da economia e mais problemas e mais crises. Muito obrigado. Em relação à competitividade, eu entendo que para o desenvolvimento do setor privado, muitas vezes é preciso definir o segmento de atuação das empresas, ou seja, se há empresas com uma vocação para um determinado mercado, dar esse segmento e para outros mercados, dar o devido segmento e o devido acompanhamento. Eu acho que devemos trabalhar na linha de mostrar que as nossas empresas ou os produtos que produzem, os serviços que prestam, são especiais, ou seja, que não produzimos qualquer coisa, não prestamos qualquer serviço. Mostrar que estamos ao nível dos estándares internacionais. Aqui também gostaria de debruçar sobre um outro aspecto que eu considero fundamental, a certificação, muitas vezes, das empresas e ou dos serviços. A certificação pode ser a certificação à luz das normas ISO ou outras, mas a certificação de acordo com os estándares internacionais. Isto porque o mercado é cada vez mais exigente e tendo em consideração que nós almejamos a internacionalização da nossa economia e que as nossas empresas também acedam a outros mercados. Para isso, é preciso que os nossos serviços ou as nossas empresas estejam certificadas para podermos garantir a qualidade do que fazemos ou do serviço que prestamos. É preciso também apostarmos mais na celeridade, ou seja, temos que ser excelentes, como foi dito aqui hoje de manhã, mas fazer em tempo recorde. Não basta sermos excelentes, mas levar muito tempo para fazer. Em relação às tecnologias, eu entendo que o nosso setor privado deve estar na vanguarda sempre das tecnologias. Isto porque, por um lado, vai permitir fazer o que há de melhor sempre em cada momento e, por outro lado, rentabilizar com os poucos recursos que temos ou que eventualmente venhamos a ter, mas fazer sempre mais e de acordo com o que se faz a nível mundial. Eu entendo também que aqui
implementação efetiva do Centro Internacional de Negócios poderia dar um grande contributo. Por quê? Porque no Centro Internacional de Negócios normalmente vêm as grandes empresas multinacionais que no sistema tradicional dificilmente iriam implementar ou desenvolver as suas atividades em Cabo Verde. E neste aspecto iam trazer consigo as tecnologias e mais, capacitar os técnicos nacionais à luz dessas tecnologias, o que acabava por nos pôr num patamar internacional. Para finalizar, para ser breve, como disse no início, era uma questão que é o seguinte: se existe efetivamente alguma entidade, ou a entidade talvez seja a DEI, se há um segmento que se faz às ideias empreendedoras, se há um gabinete que faz o segmento, como é que é feita a análise, o acompanhamento até materializar, e se há estatísticas sobre isso. Muito obrigado. Good afternoon. My name is Angelo Bernard. Thanks a lot for the excellent presentation. I'm sorry, I don't speak Portuguese, so I will speak in English. I have two observations. Actually, one is a question. In the global world of commerce, English is the global standard, the global language of commerce. I'm trying to understand how Cape Verde in 2030 is going to become a world-class economy if we do not make English one of our official languages. Let me give you some examples. In China, there are more English-speaking people than the entire population of the United States. Same goes for India. In India, although it's not an official language, English is accepted as an official language. Let me give some other examples. The Seychelles. Less than 1% of the people speak English, but it's an official language. In Mauritius, there are 3 official languages: Creole, French, and English. The point is that if we do not make English one of our official languages, we make it very difficult for ourselves to attract investors, for investors to come here and do business, because a lot of times they want to be able to submit their documents in English. Let me give you a real practical example. I spoke to an entrepreneur yesterday, just yesterday, and he related to me that he had spent about $100,000 already building his business here in Cape Verde. He's Cape Verdean, but born in the U.S. He said one of the things that was shocking to him was that he had to submit a copy of his birth certificate and have it translated to English. I think that type of stuff is ridiculous. We get in our own way. Okay, second observation is about technology. In order to make great leaps in how we do business, technology is key, or one of the keys, beyond things like, basic things like finance. But did you know, for example, that the impost for mobile technology, mobile devices, is 42%? If we want Cape Verdeans to all be on the internet, all be using technology to help advance what we are able to do as businesses, just in society, education, what have you, we have to make it easy and cheaper for people to get their hands on technology. Thanks. Também gostaria de dizer que por ser cabo-verdiano e também jovem, digo que Cabo Verde passou por uma história um bocadinho não muito boa, mas também que, apesar disso, não vivemos só pela história, mas andamos pela frente, que é continuar para desenvolver o espírito empresarial de forma muito melhor e deixar de pensar que somos educados para ser e para servir, mas ser um jovem educado para pensar e agir de forma a criar algo positivo para o desenvolvimento empresarial. No outro ponto, tem a parte que fala do comportamento do consumidor, que também tem que estar muito atento a acompanhar. Isso vi que, acho que na metodologia do trabalho feito no setor empresarial, ou tecido empresarial, assim como estávamos a referir,
Tentamos a trabalhar setor empresarial, mas acho que não damos conta do que estamos a fazer muitas vezes. Porque tem estado a deparar todos os dias, empresas a fechar a porta. Por quê? Apareceu uma nova empresa concorrente que veio do Portugal, veio do outro país, abriu uma pequena coisa, tudo vai para água abaixo. O porquê disso? Acho que é uma questão que devemos começar a pegar para começar a pensar o porquê disso. Será que não temos capacidade suficiente para promover o autossustento? Será que não somos uma empresa sustentável? Não temos o capacidade suficiente para isso? É uma das questões que também temos para ver. Do outro ponto de vista, temos também a fazer um conjunto de análise. Por vezes andamos a criar empresas, mas não pensamos qual é a necessidade. O que vem do outro lado, qual é a consulta pelo consumidor, estamos a fazer, que é a análise do mercado. Será que está a ser feito um bom análise de mercado? Estamos a estudar o comportamento do nosso consumidor e saber quem é, o que quer, o que vamos oferecer. Então é essa questão que acho que é necessário rever de novo para ver. A questão de turismo também é uma questão que é um bocadinho preocupante. Temos turistas a entrar em Cabo Verde, o número continua a crescer, mas qual é o ganho? Somente será que é só descer do avião, o motorista transporta, o hotel ganha alguma coisa, mas se repararmos nesse momento, temos o número de pernoite muito reduzido em termos de anos atrás, por exemplo. É muito mais reduzido. E isso também é uma coisa que é de analisar e pensar muito bem. Qual é o tipo de setor que queremos? O que queremos para o turismo? Será que o turista vem só porque Cabo Verde é o único que não tem a parte que dizemos, temos somente o verão? Claro, temos somente o verão. O que fazer com esse verão? Estamos a conseguir ganhar tudo com esse verão? Então é isso que devemos começar a pensar. Temos sol e praia é o nosso produto âncora. Isso não tem dúvida. Mas não estamos a aproveitar bem desse sol e praia que temos. Do outro lado, temos também a outra parte, que é o ecoturismo. O porquê não tanto explorar o ecoturismo? Continuar a pensar que só o turista vem para entrar num hotel, dormir, tomar banho de sol e praia, isso não funciona. Então acho que, mais uma vez, temos que pensar e retomar a nova visão que é trabalhar para um turismo melhor. E o turismo sustentável, temos 3 pilares, que acho que todos nós temos conhecimento disso, que acho que é a base fundamental para desenvolver o turismo e, sobretudo, também e que vai dar também no setor empresarial e do qual queremos chegar. Dentro do turismo também estamos a falar sobre o turismo residencial ou agroturismo ou ecoturismo, que temos os 3 juntos. Nesse caminho, temos em vista esses setores, que são setores que têm em vista para o horizonte de 2030, certamente, que é muito promissor, se caso foi trabalhado afincadamente nessas áreas. Cabo Verde tem potencialidades diversas, há variedades, mas caso isso, se conseguimos trabalhar para melhorar e implementar uma boa política, e Cabo Verde em 2030, assim como o nosso Gualberto estava a apresentar, conseguimos chegar ao ponto que estávamos a projetar e ter um Cabo Verde igual e com futuro para gerações vindouras e também para nós que estamos agora. Muito obrigado. Voltando à questão que nos traz aqui hoje, amanhã e depois da manhã, que é o Horizonte 2030, eu devo confessar que estava à espera de que, ao se entrar no tema essencial daqui do fórum, que este painel, este workshop, ia falar mais sobre o papel que cabe ao setor privado para se chegar a esse patamar 2030. Ouvimos aqui desafios e até algum desânimo, algumas intervenções que foram feitas aqui, mas eu acho que este é um fórum, digamos assim, bastante otimista de certa forma, deve ser também mais realista possível. Ouvimos mais cedo hoje o Dr. Gualberto Rosário, que de facto, digamos, visionou para onde é que vamos em 2030, porque aqui estamos a falar abstratamente, que é 2030, mas estamos digamos, a falar mais no presente, na conjuntura, na dificuldade, nos dados exíguos que temos. Mas temos é que sair disso e projetar no futuro. Esse é o objetivo deste fórum. Eu creio que, se nós que conhecemos um pouco do historial do desenvolvimento do setor privado em Cabo Verde,
a conversa começou a partir de 1988, 99, toda a década de 89, toda a década de 90, onde sim, o próprio programa de governo começou por dizer que ia-se fazer do setor privado o líder da força motriz da economia. O que ouvimos falar aqui hoje, eu não estou a ver onde está este líder motriz do setor económico. E por aquilo que aqui, eu não quero sair daqui com uma sensação de que, olha, vamos deitar a toalha aí pelo chão, porque o setor privado não vai contribuir nada para a visão que se queira do ano 2000, que ouvimos um pouco hoje. Assim, eu quero recentrar nessa questão e colocar a questão à mesa para, talvez, dar algumas pistas. Que papel cabe ao setor privado no sentido de fazer atingir os objetivos que almejamos para 2030? Pelo menos eu só recebi uma questão relacionada ao agronegócio. De facto, a Câmara não atua nesse âmbito. Nós temos um parceiro para a área do agronegócio, que é a CAISA. E esse é um tipo de entidade que precisa de ser estimulado para, de facto, estar à altura dos desafios que se impõem para o agronegócio. Portanto, a minha intervenção foi no sentido de sanear, de alertar para a necessidade de sanear a relação entre a administração pública e as empresas, entre os funcionários da administração pública e os empresários. Portanto, eu já fui um microempresário e eu acreditei muito no sistema, mas antes eu não tinha essa visão de qual é que seria o impacto da desarticulação das políticas, portanto, do setor administrativo, da máquina administrativa. Eu não tinha noção de como é que as coisas funcionavam. Eu investi, não tinha capital, mas investi conhecimento e ganhei mais conhecimento. Não ganhei dinheiro, por isso tive que sair do mercado e dedicar-me a atividades que permitem sustentar a minha família e viver. Mas, na prática, eu vivi um processo que me trouxe muita experiência sobre como é que funciona o ambiente de negócio cabo-verdiano. Portanto, há uma enorme desarticulação da administração, há políticas que entram em contradição e que criam um ambiente de negócio hostil para quem investe na condição de não ter capital. Quem vem com capital, portanto, tem outras condições de investimento e acaba por posicionar-se onde o mercado não o afeta e acaba por desenvolver. Uma outra questão é alertar para a necessidade de haver um verdadeiro networking. Portanto, é uma outra buzzword, é uma palavra que é muito usada, fala-se no networking, mas o networking só existe quando há uma troca, quando há realmente uma alimentação. E o network funcionando, é possível de mudarmos essa situação e de criarmos empresas de classe mundial. Portanto, eu estou perfeitamente de acordo com os tópicos apresentados pelos meus colegas e da necessidade de estimular o empreendedorismo e a inovação, mas tendo em vista o mercado global. Portanto, nós temos empresas que operam com amplitude global, mas que não têm clientes globais. Por exemplo, a TACV tem a exclusividade para operar para os Estados Unidos, mas anualmente trazem 31 mil passageiros, 90% são cabo-verdianos. Portanto, acaba por ser o nosso mesmo mercado que nós estamos a lidar. Se formos ver as outras áreas de negócio, tudo acontece no micromercado cabo-verdiano. E esse micromercado pode ser estimulado para operar à escala mundial. Operar à escala mundial quer dizer que não é o trabalho exclusivamente da Câmara. A Câmara precisa de uma forte parceria dos órgãos públicos, forte parceria das outras associações empresariais. E nós todos temos que estar alinhados no mesmo diapasão. Recentemente disseram que nós não temos prática de fazer juntamão, de cooperar. Que entre os privados ou entre privados e o Estado nós não cooperamos. Por isso, esquece, não vamos fazer isso. Mas aí é que está a oportunidade. Se nós pudermos cooperar, vamos conseguir fazer muito mais com os recursos que nós temos. Eu talvez só acrescentaria em relação à minha apresentação, fui um pouco pressionado pelo tempo, que procurei trazer um processo de planeamento estratégico do crescimento económico
ou seja, não apenas o desenvolvimento empresarial, mas visto de uma perspectiva ampla, que traduzisse linhas de atuação que se traduzissem em determinadas políticas públicas e objetivos estratégicos a alcançar. Esses objetivos estratégicos eu não os desenvolvi, mas depois devem se traduzir em determinados indicadores e determinadas metas que o país deve alcançar. E, portanto, é, digamos, a procura, de uma forma sintética, naturalmente, e resumida, a abranger toda a economia para permitir-nos crescimento económico. Nós, é indiscutível que, mesmo quando estivemos a crescer bastante mais do que temos crescido nos últimos anos, que temos crescido de forma rasteira, crescemos de uma forma insuficiente para a criação de riqueza que possibilite distribuí-la mais à frente. E, portanto, pareceu-me que esse seria um tema essencial. A maior parte das intervenções foram comentários úteis e complementares. O Dr. José Gonçalves deixou uma pergunta, desafio, para que papel para o setor privado na construção dessa visão e desse futuro partilhado. Bom, para mim é o papel fundamental e essencial, como disse, de criação de riqueza. Talvez não tenha sido suficientemente explícito na minha apresentação, pela necessidade de apresentar um conjunto de vetores estratégicos de intervenção e de objetivos estratégicos a alcançar no crescimento económico, mas é indiscutível, hoje, mais recentemente, é reconhecido pelo próprio Governo que é o setor privado que vai criar riqueza, que vai criar emprego. E, portanto, será o papel decisivo, digamos assim, na construção da nossa prosperidade, que é no fundo o que nós pretendemos. Não estou, nem penso que é o tema do nosso painel, apresentar quais seriam as possíveis visões ou alternativas de caminhos de desenvolvimento, seja para o país, seja para as empresas, digamos, por arrasto. Penso que está fora, digamos, do nosso painel. Está claro que nós só teremos condições de ser um centro de prestação de serviços, não seremos nunca uma economia exportadora de bens, isso parece-me razoavelmente claro, que o turismo é o setor fundamental para o nosso desenvolvimento futuro e que nós não devemos abandonar o turismo residencial porque algumas experiências recentes, digamos, não falharam ou têm tido dificuldades e que devemos continuar a apostar nessa possibilidade. E, quanto ao resto, criar um conjunto de serviços internacionais que sejam de qualidade e que estejam ao mesmo nível dos prestados em termos internacionais. Com grandes empresas, é preciso dizer, eu já ouvi aqui falar muito de empreendedorismo, micro e pequenas empresas, é preciso dizer que o papel das grandes empresas e dos grupos económicos, até como arrastar das micro e pequenas empresas, é fundamental. Nós, aqui em Cabo Verde, até à data, não temos tido uma postura favorável a criação dessas grandes empresas ou de pequenos grupos económicos. É algo que precisamos alterar. Numa parte, porque nós, portanto, o nosso papel aqui era de suscitar que a plateia também pudesse dar o seu feedback em relação às questões, portanto, que nós lançamos de o que é que nós queremos para o futuro. Mas, de qualquer forma, em termos da estrutura empresarial, portanto, da economia, de certeza que nós queremos que se o setor privado
se o setor privado, queremos que o setor privado lidere, portanto, a economia, então é fundamental que haja uma inversão, portanto, nas estatísticas que nós temos na criação de grandes empresas e de grupos. E aí concordo com o Paulo que é fundamental nós investirmos, portanto, na criação de grupos de empresas, associação de empresas, portanto, para que possamos ter grupos que dinamizem de outra forma, portanto, a nossa economia. A questão das incubadoras, as políticas públicas, portanto, nós pensamos que é fundamental uma aposta grande, portanto, nas incubadoras de empresa. Aí o meu amigo Mário Matos, portanto, que falou disso, é para dizer que nós fazemos as incubadoras sempre com parcerias, por exemplo, com o IFP, estamos a criar incubadoras, portanto, na área de transformação, IFP e o MDR, aproveitando a escola de transformação, portanto, em Santo Antão e aqui em Santiago. Portanto, há sempre essa preocupação, mas nós queremos que o Estado assuma, portanto, que a criação de uma rede nacional de incubadoras é fundamental para o crescimento, portanto, e para as startups, porque os jovens não têm muito dinheiro, portanto, e precisam desse apoio, assim como as crianças, portanto, para que as empresas não morram. A nível do financiamento, pensamos que uma aposta no capital de risco é importantíssimo e deve ser uma recomendação aqui de uma aposta no capital de risco, porque o capital de risco traz não só o dinheiro, mas traz o know-how, portanto, e a experiência em termos de acompanhamento. O acesso, portanto, políticas para que as nossas micro e pequenas empresas e as nossas empresas tenham acesso a determinados mercados, como os mercados do turismo, mas também mercados no exterior. E em termos de empreendedorismo e inovação é fundamental, portanto, uma aposta grande na mudança de mentalidade e para que possamos, para que os nossos empresários possam ser inovadores. Só assim poderemos se ingrar no mercado nacional e internacional. A questão da Agenda de Desenvolvimento Empresarial apresentada aqui pela Câmara de Comércio, para nós é fundamental. Existir uma agenda onde os papéis estão bem definidos e é possível nós não duplicarmos as ações, portanto, e criarmos sinergia. De uma forma geral, era isso. Só aqui para o meu amigo, portanto, António Tavares, o seguimento das ideias de negócio, a ADEI faz todo este seguimento, desde o trabalhar a ideia de negócio, a elaboração de planos de negócio, ajudar no acesso ao financiamento e depois o seguimento na implementação. Isso é uma questão fundamental para o sucesso dos novos negócios, portanto, que apareçam, mas esse também é um papel que as câmaras de comércio, portanto, futuramente nós não queremos que seja a ADEI a fazer isso, queremos que sejam as câmaras de comércio, portanto, que esse trabalho que a ADEI faz hoje, portanto, seja um trabalho que seja passado para as câmaras de comércio como organizações do setor privado. Obrigado. Apenas um comentário a respeito da pergunta sobre o papel do setor privado em relação à visão 2030. Nós achamos que a competitividade dos clusters neste momento não é evidente em Cabo Verde. Poucos são os clusters que realmente possam pretender a serem competitivos, a serem atrativos para as parcerias internacionais, sem as quais, achamos, não vai se desenvolver uma economia realmente importante e competitiva. Portanto, achamos que, e essa é a nossa proposta, que o setor privado, junto com o setor público, desenhe realmente aquilo que possa ser, tornar a ser um cluster competitivo. E por isso propomos uma folha de rota que consiste em ter o setor privado junto com o setor público ao redor de uma mesa ou de várias mesas para desenhar qual seria o posicionamento estratégico ou competitivo e quais seriam as atividades que o reforçariam. Portanto, quais seriam aquelas atividades que possam atrair empresários nacionais e empresários e financeiros internacionais. Achamos que isso é um trabalho de meses e talvez de 2 anos, mas certamente sem isso
acreditamos que possam se desenvolver um setor privado realmente saudável e competitivo a longo prazo. Bom, então encerramos aqui o debate. Portanto, boa tarde e obrigado a todos.